Boa noite a todas e a todos. Me ouvem bem? Eu sou a professora Juliana Rocha, do Departamento de Biologia Geral da Universidade Federal de Viçosa, a UFV, e também membro do Grupo de Estudos em Neurociência e Educação, o GENE. Estou aqui para dar as boas-vindas, né, a todas e a todos, agradecer a presença de vocês e principalmente agradecer ao professor Fabiano, o nosso palestrante de hoje, pela honra de sua participação em nosso webinário que faz parte dos encontros abertos do GENE. Durante a transmissão desse evento, vocês podem ir colocando suas questões aí no chat do YouTube, que faremos uma discussão após a palestra. Então, traremos algumas dessas perguntas dentro do possível, tá bom? O GENE, ele foi criado em 2015, com o objetivo de estudar temas das neurociências aplicados à educação, especificamente aos processos de ensino e aprendizagem. É constituído por professores da educação básica de Viçosa e região e por professores, técnicos e estudantes de vários departamentos da UFV. Convido vocês para assistirem a um vídeo que mostra um pouco das atividades desenvolvidas pelo GENE. Então, gente, o webinário de hoje, ele tem como tema
a evolução humana e a compreensão do sujeito moderno, transformações cerebrais e comportamentais, e será proferido pelo professor Fabiano Rodrigues de Mello. Um breve currículo dele. O professor Fabiano, ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, mestrado em Genética e Melhoramento também pela UFV, com doutorado em Ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em Antropologia pela University of Wisconsin, nos Estados Unidos. É atualmente professor do Departamento de Engenharia Florestal da UFV e orientador nos programas de pós-graduação em Ciência Florestal e Biologia Animal desta universidade. E também em programas ligados a Ciências Ambientais na Universidade Federal de Goiás e Ecologia e Conservação na Universidade do Estado do Mato Grosso. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Primatologia, secretariou as Sociedades Brasileiras de Mastozoologia e de Primatologia e coordena no Brasil o Primate Specialist Group, parte do International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Além disso, é um dos membros fundadores do Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica e do Muriqui Instituto de Biodiversidade. Atua principalmente nas áreas de biodiversidade, primatas, ecologia da paisagem, conservação, mastofauna e fauna ameaçada de extinção. Com a palavra, então, o professor Fabiano. Boa noite a todos. Obrigado, Juliana, pela apresentação. E é claro, né, a você, em seu nome, eu queria agradecer a todos os membros do Grupo Gene aqui da UFV pelo convite, né? A gente já está aí desde março tentando fazer essa palestra. Exatamente. Mas a pandemia deu um susto na gente aí, né? Então, vamos desvencilhar disso com essa possibilidade online, né? Que também tem nos tornado muito mais dinâmicos e muito mais onipresentes. Com certeza. Obrigado, então, viu, Juliana? Eu vou começar a minha fala, vou dividir com o pessoal. Fico muito feliz, como eu falei, né, dessa possibilidade de estar aqui com vocês e espero que vocês possam curtir aí a minha apresentação, né? E, claro, né, é muita pretensão minha, né, pessoal, falar sobre transformações cerebrais e comportamentais num sentido, assim, muito restrito da palavra, né? E quando a gente conversou com a equipe do Grupo GN, né, eu falei, bom, eu tenho uma paixão pelos primatas, né, eu sou primatólogo, e isso me fez, obviamente, trabalhar com mais afinco a questão da própria origem da espécie humana, né? E aí, quando eu falei com o pessoal que eu tinha essa possibilidade de falar um pouquinho sobre a nossa origem, como é que isso poderia estar correlacionado, né, com as questões comportamentais, a gente avançou, então, para essa possibilidade de fazer essa apresentação que eu preparei para vocês, né, com um pouquinho de debate que eu acho que vocês, no final da minha fala, vão poder trazer para cá, para a gente, né, para termos um pouco mais dessa concepção, né, e dessa noção sobre como que essa evolução física, né, morfológica, anatômica, transformou o nosso cérebro e nos permitiu ter essa disparidade imensa, né, de comportamentos, fala rebuscada e uma série de outras questões em relação aos outros elementos da fauna, né? Muitas vezes a gente, no nosso egocentrismo máximo, na cultura humana, né, principalmente nos últimos, talvez aí, 100 anos, né, nas últimas, acho que até mais um pouco, mas particularmente nos últimos 100 anos, a gente se destoou muito da natureza, se afastou muito da natureza, e eu acho que esse tipo de assunto, quando a gente aborda ele é essencial para a gente lembrar que nós fazemos parte dessa natureza, né, e de que todos esses nossos, por mais que a gente tenha se tornado tão especial, que a gente se acha tão especial enquanto espécie aqui no planeta,
boa parte dos impactos que a gente pode estar promovendo e as alterações que a gente pode estar promovendo no planeta Terra, com certeza podem ser também melhorados e obviamente, corrigidos até por conta da nossa cognição tão evoluída, né, no sentido dela ser tão complexa e tão bem trabalhada. Então, acho que a gente pode aproveitar um pouco disso para também redirecionar algumas ações que a gente tem feito, né, e, claro, tem prejudicado as espécies aqui no planeta, né. E eu adoro essa figurinha, né, Meet the Folks, né, que mostra que o ser humano, ele nunca... Bom, agora ele está sozinho como Homo sapiens, né, como espécie do gênero Homo, mas que, de fato, a gente tem outros parentes próximos nossos, eu vou trabalhar um pouquinho isso, e nós tivemos muitos outros parentes mais próximos do que a gente imagina, tá? Então, essa figurinha aí é uma figurinha divertida só, né, só para falar da possibilidade, né, do espectro da minha fala aqui, né? Então, eu vou tentar dividir isso, né? Claro, falando de primatas, nós somos primatas, só que nós chamamos a gente de primatas humanos, né? E todas as outras espécies de primatas não humanos, né? Isso é uma nomenclatura até, digamos, comum, né? Corriqueira que a gente usa na primatologia, tá? E é claro que a gente tem detalhes mais específicos. Vou apresentar um pouquinho, né? Como é que surgiram os primatas dentro desse escopo da árvore filogenética dos hominídeos. Falar, então, da evolução humana, né? Da nossa própria espécie, mas, claro, dos ancestrais diretamente relacionados a gente, como é que se deu essa evolução, né, ao longo desses 2, 3 milhões de anos, que foi, acho que o espaço de tempo mais significativo para as grandes modificações que ocorreram, né, até bem recentemente, 300 mil anos, e explicar um pouquinho dessas mudanças no nosso comportamento e instintos, e por fim, né, também, né, dentro desse escopo das modificações, dar uma ênfase às modificações, né, no sistema nervoso, e talvez discutir um pouco com vocês, na verdade, eu quero instigá-los né, a gente está aqui discutindo sobre as implicações cognitivas, tá? Falar de ser humano, galera, é falar dos mamíferos. Nós somos, antes de falar que a gente é primata, a gente tem que lembrar que a gente é mamífero, a gente é um bicho de pelo, né? Quando a gente vai para o mato, a gente pergunta se tem bicho de pelo ou bicho de pena, né? Então, os bichos de pelo são normalmente os mamíferos que a gente conhece, tal e qual, né, a forma que a gente sabe, mas quando a gente faz uma revisão hoje, né, a gente atualiza, a gente está na casa aí de quase 6.500 espécies de mamíferos conhecidas, em 29 ordens usualmente, né, que a gente aloca. Né? Então, a gente tem mamíferos que voam, como os morcegos, que nadam muito bem, como as baleias, né, os cetáceos em geral, grandes predadores, já existiram predadores ainda maiores, né, como os felinos, grandes herbívoros também existiram, mesmo mamíferos de grande porte, né, do tamanho ou maior até do que os próprios elefantes. E nós temos um nicho novo, né, dentro do escopo da ecologia aí básica, teórica, quem vai se lembrar. Eu sei que a gente tem um público grande aqui nos assistindo, mas só lembrando que essas possibilidades morfoanatômicas levaram a esses mamíferos ocuparem diversos nichos, né, que a gente chama, que são os ambientes que existem no planeta. E um dos ambientes mais interessantes que a gente ocupou, né, no caso da espécie humana e dos outros hominídeos, foi essa questão mesmo de pensar, né, de forma abstrata e trabalhar esse pensamento do ponto de vista de construção de ferramentas, né? Então, esse novo nicho ocupado pelos mamíferos hominídeos, né, ele certamente foi relevante do ponto de vista do que nós vamos trazer para cá, né? Mamíferos, né? E aí eu também é importantíssimo a gente ir resgatando a nossa história, né? Desculpa, galera, eu sou professor de zoologia também, né? De ecologia animal, então eu preciso trazer um pouco à tona que além da gente ser mamífero, né? Primata mamífero, a gente veio de um grupo ancestral de répteis, né? Então todos os grandes mamíferos vieram de um grupo ancestral sinapsídeo, né? Dentro de um subgrupo terapsídeo, que eram, né, mamíferos, né, que a gente chama, na verdade, répteis mamaliformes, né? A gente tinha bichos que já apresentavam provavelmente pelos no corpo, né, que é uma característica crucial, né, diagnóstica para os mamíferos, mas a gente tinha bichos aí como, né, esses terapsídeos sinognatos, que tinham talvez, né, características mais parecidas, né, mais reptilianas do que a gente imagina, tá?
Mas beleza, isso é só um papo para vocês lembrarem desse arcabouço filogenético de mamíferos, né, da origem dos mamíferos e dos mamíferos como que surgiram os primatas, tá? E aí, para falar de primatas, hoje, do grupo, né, de todos os grupos de mamíferos que a gente tem viventes, né, ou seja, que tem espécies atuais, a gente teria, então, os Dermóptera, né, que é uma ordem específica dentro de Mammalia, que representam esses animais super interessantes. Eu, infelizmente, não os conheci, né, que são os colugos, né, parecem parecem esquilos voadores, mas não são da mesma ordem dos esquilos voadores, né? E um outro grupinho talvez mais próximo aí, né? Essas filogenias, né, pessoal, elas mudam um pouco, depende de como que a gente faz essa abordagem, mas de maneira geral, só para vocês terem essa ideia aí, vocês estão vendo, né, os roedores. Então você tem aqui, né, uma gama, né, dos mamíferos do grupo de roedores e lagomorfa, que são os coelhos, né, por exemplo, ou as lebres, e aí esse grupo está bem próximo ao grupo maior, que inclui os colugos e os primatas, tá? Então a gente teve provavelmente aqui um grupo ancestral, né, que deu origem aos Dermóptera, que são esses colugos, são animais asiáticos, não existem em nenhuma outra parte do planeta, é um bicho bem interessante, como eu falei, e aí esse grupo que deu origem, então, aos primeiros primatas, né, e o grupo dos Plesiadapiformes é um grupo interessante porque seriam, né, esse grupo seria, então, os fósseis mais antigos que estaria ali na linhagem direta de surgimento da ordem Primates, né, que é a ordem nossa, tá? Então, quando eu falo, o nome correto da ordem, portanto, é Primates, tá? Então tá lá, né, o Plesiadaps, aí uma figurinha, né, que é claro, né, uma questão, uma imagem artística, né, dos fósseis que foram encontrados desse Plesiadaps, um animal, né, parecido com ele, que é o Notarctus, né, que também está ali fora do grupo de primatas, mas provavelmente o ancestral dos primatas era um bicho bem parecido com esse Plesiadaps. E ele estava numa escala aí, né, de temporal há 60, 65 milhões de anos que surgiram esses primeiros animais. Então eu estou falando da gente, espécie humana, eu preciso resgatar a origem da ordem, que ocorreu há 60 milhões de anos, 65 milhões de anos atrás. Então isso é incrível, né? A evolução humana em si, né, do gênero Homo, é praticamente um piscar de olhos na evolução desse grande grupo dos mamíferos, né, da ordem Primatas, tá? E aí, se vocês olham aí bonitinho, né, esse gráfico também ele é bem didático para mostrar que vocês tiverem, né, que a gente tem hoje conhecido no registro fóssil vários grupos extintos, como os adapóides e homomioides, né, e que logo lá no início do surgimento dos primeiros primatas, nós tivemos grupos que se separaram, como os lores, né, e os gálagos, e os próprios lêmures de Madagascar, que são bichos bem interessantes, né? Que tem uma genética, uma composição morfoanatômica bem diferente, tá? Esses grupos aqui do centro foram muito diversos no Eoceno, né? Então vocês estão vendo aí que a gente tem uma grande diversidade de espécies que entre né, logo o surgimento dos primatas há 60 milhões de anos até mais ou menos 35 milhões, houve um grande processo de extinção em massa, mas foi nesse período que surgiram, então, os primeiros antropóides, tá? Então, esse grande grupo dos antropóides inclui os macacos do Novo Mundo, que são aqui os da América do Sul, né, da América Latina. A gente tem bichos até o México hoje, né, espécies viventes até o México. Não temos nenhuma espécie de primata atual nos Estados Unidos, né? E, claro, todo o restante do velho mundo, que a gente chama, são os primatas africanos e asiáticos. Também não temos primatas atualmente na Europa, com exceção de uma única espécie que vive ali no Estreito de Gibraltar, mas tudo indica que foi uma introdução, tá? Que alguém há 500, 600 anos, no norte da África, ali em Marrocos, levou essa populaçãozinha, esse grupinho para Gibraltar, e lá os bichos sobreviveram e estão ali ainda. Tá? Mas assim, na Europa mesmo, de maneira geral, a gente não tem também nenhuma espécie vivente de primata. Tá? Já tivemos no passado. E uma outra coisa interessante para os grupos, né, atuais, para as famílias atuais de primatas, a gente tem que lembrar isso. No passado mesmo, lá na origem da ordem dos primatas, a gente tinha um ancestral de hábito noturno. Era um bicho que vivia à noite.
Então, aquele Plesiadaps lá que eu mostrei, que é essa figurinha aí, né, que vocês estão vendo, parece mais um gato arborícola do que um macaco, né? Ele certamente era um bicho de hábito noturno. Tanto que todos esses grupos, né, que surgiram logo na base da evolução da ordem, você tem todos eles, né, com esse hábito noturno, com algumas exceções, como os lêmures verdadeiros e os índres e os sifacas, que são todos endêmicos de Madagascar, tá? Então, eles também se tornaram primatas de hábito diurno, que foi uma característica evolutiva que surgiu ao longo da evolução da ordem. E aí vocês percebem que isso, né? Que a ancestralidade de todos os antropóides já era animais que viviam de dia, tá? Então, tinham um hábito diurno. É importante a gente separar isso, pessoal, porque tem tudo a ver, inclusive, com esses aspectos anatômicos, né? E com o processo evolutivo que foi ocorrendo com os antropóides de maneira geral, tá? Então, os macacos do Novo Mundo, os macacos do Velho Mundo, os Great Apes, né, que são os chimpanzés, gorilas e os orangotangos, né, que são os primatas mais próximos da gente, eles, né, junto com os hominídeos, os outros hominídeos, né, foram todos considerados de hábitos diurnos já por conta desse ancestral lá na base dos antropóides que levou os bichos. E é engraçado que vocês vão ver aqui, ó, o macaco coruja, né, que essa tradução do inglês é macaco coruja, mas aqui no Brasil a gente conhece ele como macaco da noite, tá? É um bicho antropóide, né, um macaco do Novo Mundo, que por sua vez passou a ter hábitos noturnos. Provavelmente as pressões seletivas para isso foram pressões seletivas relacionadas a habitat, né, a ocupação de nicho, né? Então o bicho, para fugir da disputa de comida, né, e espaço durante o dia, que é, né, ao longo da evolução dos primatas neotropicais, todos eles eram, né, e são diurnos, e aí esse grupinho que originou os macacos da noite passou, então, a ter o hábito noturno como uma característica desta família. É uma família, né, a Otidae, que tem esses primatas do Novo Mundo, antropóides, de hábito noturno. Ou seja, é como se eles estivessem, né, deslocando para a origem do surgimento da ordem dos primatas, tá bom? E aí é isso, né? Mais um mapinha também, bem didático, tem né, a história da evolução dos primatas é uma história bem conhecida, há décadas, né, que a gente tem esse assunto bem trabalhado, né? O ser humano sempre foi curioso para saber sua origem, e para chegar na origem da espécie humana, ele precisou chegar na origem de todos os outros macacos, já que nós somos aparentados, né? Então, isso é legal, e a gente tem trabalhos bem antigos, né, que mostram essa questão, né, com poucas modificações taxonômicas, tá? Eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Então, quando vocês olham aqui, o que é nítido nesse mapa, né? Que os macacos estão todos, sem exceção, atrelados à região, né, às zonas tropicais e um pouquinho de zonas subtropicais, né, principalmente no hemisfério norte. Com um primata, né, que é o macaco japonês, ele é um bicho bem interessante, é uma única espécie que vive lá no Japão, mas é uma espécie também que ocorre em outros países da Ásia, tá? Mas ele seria aquele primata hoje que tem a distribuição mais ao norte, no hemisfério norte, inclusive, em relação a todos os primatas do mundo. Então, você não tem, com exceção do homem, né, que é um primata, que ocupa todos os cantos do planeta, nenhum outro primata que vive fora dessa zona tropical, subtropical, tá? Isso é uma outra característica interessante hoje, né, para a ordem primatas, né, dos primatas, a ordem primates, tá? E o que fez, né, dos primatas seres tão incríveis, né, tão diversificados nesse sentido? A gente pode considerar isso, né, como um fator importante por causa exatamente das alterações no esqueleto e no modo de locomoção, né? Então você tem aí aumento no tamanho do cérebro, isso é uma característica que vai, né, para outros grupos, uma diminuição nos dentes, né, que se tornaram também eventualmente menos especializados, uma visão estereoscópica. Gente, vocês não têm noção como que é importante essa visão estereoscópica, né? Você enxergar em 3 dimensões, tá? Então, essa sobreposição de parte da nossa vista, ela é fundamental para nos fazer enxergar o ambiente de maneira tridimensional. E os macacos fazendo isso, escalando e vivendo, por exemplo, muitos, né, da grande maioria, para vocês terem uma ideia hoje, das espécies é de hábitos arborícolas.
E viver nesses ambientes arborícolas, em florestas, e vocês viram também isso agora, né? Que a gente está falando de regiões tropicais, onde você tem as maiores concentrações de floresta no mundo, isso significa que você tem um grande desafio, que é viver nesse tipo de habitat. Você precisa ter uma noção muito boa de espaço, por isso que a tridimensão é fundamental, para você ocupar esse nicho, né, de árvores. Então, a visão estereoscópica ela é muito importante. Né? Mão com polegar opositor, que tem, né, uma característica também humana, e claro que nem todas essas tendências evolutivas elas ocorreram de maneira idêntica, né, em cada grupo de primatas, e nem evoluíram na mesma taxa. Né? Você teve aí diferentes tipos de evolução. Então, pessoal, eu até trouxe isso aqui, né, a filogenia, eu falaria aqui para vocês de todas as famílias, adoraria falar, eu sou primatólogo, adoraria falar de todos os macacos do mundo, mas nós precisamos falar do único primata humano que tem hoje, que somos nós. Então, só trouxe essa figura, vocês não precisam se preocupar com os nomezinhos e nem com os números, porque eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Nós estamos falando dos Hominidae, né? Que é a família nossa de humanos, que por muitos anos, por décadas, a gente ficou tratando somente a espécie Homo sapiens dentro desse conceito de família Hominidae. Agora, no final dos anos 90, início dos anos 2000, é que os primatólogos, né, com base em todas as evidências genéticas, evidências anatômicas, eles trouxeram, né, os gorilas, chimpanzés, né, e os orangotangos para esse grupo, né, de hominídeos, tá? Então, a gente tem a família Hominidae hoje representada por pelo menos três gêneros, né? Os orangotangos ficaram de fora, eles são pongídeos. Então, ficou o gorila e o pan, né, que são gêneros de hominídeos, junto com o gênero Homo. E vocês vão ver que o gênero Homo, o pan e o gorila são três gêneros de uma diversidade enorme, de uma árvore filogenética enorme que eu vou apresentar aqui para vocês e vou convencê-los disso, que existiu no passado, que era a grande família dos hominídeos. Por isso que eu brinco, né, com aquela figura no início, que a gente precisa conhecer os nossos parentes. Tá? Então, essa revisão não é muito recente, né, ela é de 2011, mas ela mostra que há evidências categóricas de que tanto os chimpanzés quanto os gorilas estão dentro da nossa família Hominidae. Tá? Aí nós temos agrupamentos de subfamílias que tiram, né? Aí tem os pongídeos e os ilobatídeos, que seriam os nossos parentes mais próximos, né? Os orangotangos e os gibões, que estão lá na Ásia. Tá? Então eu falei de 65 milhões de anos, do surgimento desses grupos de primatas, e aí aqui, por exemplo, né? Estou falando aí em torno de 60 milhões, que é o surgimento do grupo, mas em torno de 31 milhões, né? A gente tem os antropóides surgindo, então, na África, né, no continente africano e asiático, e mais ou menos 8 milhões de anos os ancestrais diretos dos gorilas que existem hoje, e entre 6 milhões e meio e 7 milhões de anos, os ancestrais que nos dividiram, né, os hominini, dos demais, nesse caso específico, das espécies que surgiram do gênero Pan, tá? Que se isolou de outros gêneros que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tá? E aí, né, vocês vão também imaginar uma coisa importante. Se o grupo de primatas surgiu no Velho Mundo e toda essa diversidade estava lá, como que houve a ocupação de primatas no Novo Mundo, nas Américas? Né? A partir da separação dos continentes, há mais ou menos isso, né, 60 milhões de anos, inclusive, quando esse grupo de primatas começou a se diversificar, os continentes africano e americano já estavam se separando. Tá? Mas mais ou menos em torno de 35 milhões de anos, a gente teve provavelmente uma ponte onde os primatas africanos que estavam surgindo ali no continente africano conseguiram colonizar, né, certamente, por questão mesmo de ter, né, conseguir alcançar o continente através do mar, né, por alguma razão, por ilhas flutuantes, enfim, tem várias teorias sobre isso, mas os bichos conseguiram alcançar o continente sul-americano e dali para frente começaram uma diversificação, uma especiação totalmente distinta dos primatas do Novo Mundo, né? Tanto que a gente tem famílias próprias aqui,
tá? Os, né, aqui a gente tem aí um dos fósseis mais antigos neotropicais, é esse Branizela boliviana, que é do Baixo Oligoceno, mais ou menos em torno de 25 milhões de anos, né, encontrado na Bolívia, tá? De uns anos para cá, e é interessante a gente falar isso, a gente fala, mas a gente conhece todos os primatas neotropicais. Ou todos os primatas do mundo. Não. A gente definitivamente está descobrindo novas espécies. Então, desde 1990, a gente teve pelo menos 86 espécies, sendo 18 espécies aqui nos neotrópicos, que representam hoje 20% da diversidade total de primatas no planeta, tá? Então, assim, e o Brasil, né? Eu estou aqui chamando a atenção do Brasil por causa desse gênero novo e dessa espécie, que eu inclusive tenho um apego especial por ela, que te ajudou na descrição dessa espécie, que é o Plecturocebus grovesi, né? Então, a gente está descobrindo novos gêneros, como os Plecturocebus ou os Leontocebus, redescobrindo bichos que eram conhecidos como esse aqui, ó, né? Apenas por prancha, bichos amazônicos, né? Claro, que foi redescoberto nessa região aqui do Rio Juruá, entre o Rio Juruá e o Rio Purus, tá? E aqui tem uma foto, inclusive, do animal, né? Mostrando que bichos que ficaram aí décadas desconhecidos pela ciência, e bichos como esse aqui, né? O Poupalango, que é um Trachypithecus, é um macaco do Velho Mundo, que por pele de museu foi descrito agora. Não tem um mês que eles descreveram esse lango lá de Mianmar, né, que é um dos paisezinhos lá perto do Vietnã e da China, tá bom? Então, moçada, é isso, assim, né? Nós estamos diante de um grupo de primatas atuais, extremamente rico, com uma diversidade incrível, que a gente não conhece direito, tanto que nós estamos descobrindo espécies novas. Isso é fundamental a gente entender, tá? E desse grupo, né, em relação a esse grupo, é que nós, então, surgimos, tá? Só que nós surgimos realmente há um tempo bem passado, bem mais antigo, né? Quando eu falo dos antropóides que foram surgindo na África, e eu quero tentar pincelar, né, a linha evolutiva que trouxe os primatas, né, os principais ancestrais que foram, né, formando a família Hominidae, eu vou reconstruir esse passado histórico, né, até mais ou menos 20 milhões de anos, quando a gente teve os primeiros drioptecínios, né, que é uma subfamília que, inclusive, tem um fóssil importantíssimo, que é o Procônsul africanus, né, que viveu aí provavelmente entre 20 e 14 milhões de anos, né, e que esse animal é um dos principais grupos, né, esses grupos dos drioptecínios têm as espécies que estariam, então, entre as principais responsáveis pela formação dos grandes macacos africanos, que inclui hoje os homens, né, e os gorilas e chimpanzés, tá? Aí também, entre 13 milhões de anos e 5 milhões, a gente teve um gênero importante, né, que é o Keniapithecus. O que era esse procônsul, né? Ele provavelmente era um animal, como a gente tem hoje um orangotango, né, um bicho arborícola, que boa parte da vida é quadrúpede, né, e fica escalando e vivendo entre as árvores, mas que já era um animal sem cauda, né, que a gente não tem cauda, esse grande grupo dos antropóides e dos great apes, né, a gente não tem cauda em nenhuma dessas espécies viventes. Então, essa característica, né, a ausência da cauda, é uma característica dentro dos hominídeos que foi, digamos, perdida há muitos milhões de anos, tá? E uma das outras questões que a gente pode trazer para esses drioptecínios, né? Eu estou mostrando aí, ó, um crânio de um Plesiadaptus, que é aquele primata lá atrás na evolução, né, da origem dos primatas de modo geral, e a gente tem aí um Egitopithecus e um drioptecínio, né, mostrando que houve uma distinção no tamanho e no volume da caixa craniana. E aí nós vamos chegar, né, por que isso é importante, todo mundo já imagina, tá? Só de olhar essa figurinha também, a gente tem lá, né, o que seria o crânio de um Plesiadaptus, né, um primata arcaico, com os primeiros primatas verdadeiros aí também, todos eles, moçada, se vocês olharem, ó, todos eles, sem exceção, têm focinho, tá? Então isso é uma característica interessante, que é uma característica mamaliforme, né? Os bichos, todos os mamíferos de maneira geral, têm focinho, né? Ou seja, tem a protuberância da mandíbula e maxila para frente, né? Com exceção de poucas espécies, e o homem, por exemplo, hoje
é uma das espécies que essa característica é mais notória. E quando você olha um homem adulto, né, um Homo sapiens adulto, que não tem focinho, com essa cara achatada e esse crânio, né, extremamente alongado e maior, vocês já imaginam que isso também certamente foi uma característica evolutiva fundamental para que esse cérebro grande que a gente tem, não é o maior, né, mas nem por isso não é o menos importante, coubesse na nossa caixa craniana, tá? Então, pessoal, falei lá dos drioptecínios, eu estava falando de coisas aí, né, do arco da velha, acima de 10 milhões de anos. Agora nós vamos cair para mais perto, nós vamos vir de 10 milhões de anos para cá, tá? E aí nós temos, por exemplo, aquele grupo, né, de primatas, né, em forma, como se diz, que foram levando mesmo, né, ao surgimento dos hominídeos de maneira geral, que, se vocês olharem aqui, inclusive, eu estou falando dos homens modernos, dos australopitecíneos, né, que eu vou falar daqui a pouco, e dos gorilas e chimpanzés, tá? Eu não estou dividindo os gorilas em espécies, mas a gente tem duas espécies bem características de chimpanzés, que é o bonobo, né, e ou pigmeu, e o chimpanzé comum, tá? Então, lá atrás, em torno de 7 milhões de anos, a gente tinha um ancestral comum de hominídeos e dos Great Apes, né, que são esses macacos africanos, tá? E aí, esse grupo, né, foi dando origem às espécies atuais, e você teve aqui, ó, nesse meio do caminho aqui, entre 7 e 5 milhões de anos, os hominídeos que foram se dividindo, né, entre os australopitecíneos e os hominines, né, que são essas duas subfamílias mais importantes, junto com a subfamília dos chimpanzés e gorilas, que compõe hoje a família dos hominídeos, tá? E uma outra coisa importante, que também é relevante para a nossa própria, né, para o nosso próprio conhecimento em relação à nossa origem, é que boa parte desses registros fósseis feitos entre 7 e 5 milhões de anos foram registros que ocorreram na África. Então, mostram para a gente, nitidamente, pessoal, que a África é o berço, né, da família Hominidae, tá? E isso é um ponto importante. Então, tá aí, ó, os sítios ao sul da África, ao leste da África, foram sítios muito mais relevantes, são ainda, né, sítios importantes para a origem de boa parte desses hominídeos, tá? E aí eu vou começar a falar um pouquinho desses bichos, né, no sentido de que a gente tem, por exemplo, espécies novas, como essa aqui, de 3 anos atrás, né, que foram descritas recentemente, que é o Gregopithecus freyberg, né, que tem 7,2 milhões de anos. É considerado o primeiro fóssil de hominídeo, próximo a uma região, inclusive, de Bulgária e Grécia, na Europa. Provavelmente, olha que louco isso, toda aquela origem de drioptecíneos ocorreu na África, e certamente houve dispersão de drioptecíneos, né, para parte da Europa e da Ásia. Claro que isso aconteceu, tanto que a gente tem os pongo, né, que são os orangotangos, na Ásia, que são os parentes mais próximos do nosso agrupamento de hominídeos, e temos o surgimento, então, dessa espécie na Europa, tá? Que é um sítio novo. Se vocês olham aí, ó, é um sítio novo, né, para a origem desses grupos de primatas hominídeos, tá? Então, a gente está falando de um bicho que surgiu há mais ou menos 7,2 milhões de anos, e a gente vai ter aí, ó, toda uma escala evolutiva que eu vou apresentar para vocês, tá? Bem próximo disso, aí sim, na África, a gente tem o Sahelanthropus tchadensis, né, de em torno de 7 a 6 milhões de anos, que ocorreu. Seria esse segundo fóssil mais importante encontrado, só que ele foi encontrado logo próximo ao lago Tchad, na África, por isso que ele recebeu esse nome, tá? Eu vou tentar fazer essa sequência de datas e não se preocupem com os nomes, são muitos nomes, pessoal. No final eu vou pôr uma árvore filogenética bem interessante, com todos esses nomes para vocês lembrarem deles. E falo de coração, tento acompanhar e sempre tem uma surpresa ou outra mostrando potenciais fósseis de espécies novas que são descobertas e a relação dessas espécies com as demais já conhecidas, tá? Então, depois disso, do Sahelanthropus, nós tivemos o Orrorin tugenensis, em torno de 6 milhões de anos, lá do leste da África, no Quênia, e o Quênia, né, particularmente, tem um vale, né, Rift lá, que é muito importante, que a gente tem vários achados relevantes para essas espécies, tá?
Olha, vocês estão vendo aí que eu já mudei de gênero, inclusive, eu estou agora em Ardipithecus amidos, é um bicho que viveu há 4 milhões de anos no leste da África, eram de ambientes de florestas, olha que coisa mais interessante, pessoal, mas já andavam bípedes, já eram provavelmente animais com, né, uma pressão seletiva, que carregou os bichos para uma questão de bipedalismo, ainda que arborícola, né? E mantendo os traços semelhantes aos macacos atuais, né? E, claro, com uma divisão aí também com os hominídeos posteriores. Ou seja, o bipedalismo, eu vou discutir isso mais para frente, ele provavelmente surgiu em ambiente arborícola. E isso é um fator interessante na evolução. Quem trabalha bem evolução orgânica sabe, né, que as características normalmente surgem antes mesmo de serem efetivamente selecionadas, né? Por outras razões evolutivas, as características acabam surgindo, mas por pressões futuras, elas tomam uma outra direção que levam a uma, né, a literalmente abrir um outro nicho de possibilidades, tá? E aí a gente já entra nos australopitecíneos mesmo, né? Do gênero Australopithecus, que o primeiro deles é o Anamensis, de 4,1 milhões de anos atrás, também do leste da África, viviam em ambientes de florestas e também andavam bípedes, né? Só que eles tinham mais características compartilhadas do que os hominídeos do que o Ardipithecus, tanto que eles estão no gênero Australopithecus, tá? Um macaco mais diferentão, né, que é o Kenyanthropus platyops, é um bicho que tem aí uma consideração, né, sobre a sua origem, não é muito antigo, mas ele provavelmente não tem um parentesco direto, apesar dele ter traços comuns com o Homo e Australopithecus, mas ele ficou um pouco assim, né, em relação à evolução da espécie do gênero Homo, um pouco à parte, tá? De fato, quem é o carro-chefe para falar assim, bom, provavelmente desse estoque ancestral surgiu o gênero Homo, são os australopitecíneos, mas particularmente a espécie Australopithecus afarensis, né, que viveu as formas gráceis, né, o afarensis e o africanus. O afarensis viveu entre 4 e 2 milhões e meio de anos, pesava em torno de 50 quilos, né, ou seja, era praticamente um chimpanzé, e tinha um tamanho cerebral em torno de 450 mililitros, tá? Australopithecus africanos, em torno de 3 e 2 milhões e meio de anos, já foram encontrados na África do Sul e eram semelhantes aos afarenses, mas com algumas diferenças, né? Se eu pudesse desenhar os bichos, eu estaria mostrando eles mais ou menos assim, tá? A gente tem, por exemplo, nos afarenses, um canino específico, né, mais avantajado, enquanto nos africanos a gente não tinha esse canino diferenciado em relação aos demais dentes, tá? Isso, claro, mostra um pouco da questão da dieta desses bichos. E se vocês olharem também, ele tem essa face craniana bem evidente. O cérebro pequeno, tá, pessoal? Olha aí, é um cérebro basicamente de um gorila ou de um chimpanzé também. Né? Eles tinham também uma coisa bem interessante, pessoal, eles tinham dimorfismo sexual, tá? Hoje, nos gorilas, isso é comum. Quem conhece, que seja de zoológico, um gorila, sabe que o macho pode pesar 2 vezes mais do que a fêmea, né? E eles formam haréns, por exemplo. Então, o dorso prateado, que é aquele gorila lindo, famoso, que todo mundo acha, né? É hoje o maior primata em termos de peso, né, de tamanho corporal que a gente tem, pode chegar a 200 quilos, como eu falei, ele é muito maior do que a fêmea. Então, o dimorfismo sexual provavelmente era evidente nessas espécies de Australopithecus. E aí tinha esse outro grupo que tem muitos autores que chamam do gênero Paranthropus, e não só Australopithecus, mas Paranthropus pode ser um subgênero, né, que são as formas robustas, que viveram ali também entre 2, né, e 1 milhão de anos atrás, um tamanho de cérebro também parecido, 530, 480, eram 2 formas, né, Paranthropus boisei e Paranthropus robusto. Eles tinham uma característica, além dessa face, né, do crânio bem alargada, eles tinham uma crista sagital, tá? Então isso os diferencia bem dos outros grupos. Olha aí o dimorfismo, né, mostrando aí talvez o tamanho do que seria um macho e do que seria uma fêmea, tá? Continuando, né, os Australopithecus não foram poucas as espécies que ocorreram. A gente teve aí algumas mais recentes que foram descritas, como o Garry, né, fósseis encontrados em 96 na Etiópia, com características, né, mais derivadas do que outras espécies, ou seja, eram bichos talvez bem mais próximos aos, né, aos macacos, aos primatas, né, do gênero Homo. Por um período, inclusive, acreditou-se que o Garry seria um ancestral direto do gênero Homo, tá? Mostrando aí, ó, por exemplo, nesses sítios onde esses fósseis de Garry foram encontrados, tinham antílope, né, ossos de antílope encontrados juntos,
mostrando que a característica, né, de caça, prevalência de caça e a dieta, né, baseada em carne era um caráter ancestral na nossa própria origem humana, tá? Depois a gente deixa essa discussão para o final. Australopithecus sediba, olha, um bicho mais recente ainda, de 2010, viveu entre 1 milhão, né, e 900 mil anos até 1 milhão e 780 mil anos, encontrados na África do Sul, e demonstram, né, os autores demonstram que através de evidências cranianas, essa espécie provavelmente veio de Australopithecus africanos, né, mas que compartilha caracteres típicos do gênero Homo. E vocês vão ver, galera, né, essas figurinhas aqui estão mostrando bem isso. Pô, como é que sabe tanta coisa? Basicamente pelos ossos, né? E os ossos mais importantes, né, para você determinar, por exemplo, a questão da dieta, não precisa nem de osso necessariamente, você precisa dos dentes, né? Mas, claro, a caixa craniana é fundamental para você saber o bicho, a questão dos ossos, né, dos braços e pernas, não só para você ter uma ideia do tamanho do animal, do peso, mas particularmente dos ossos da perna, como o fêmur ou ossos do quadril, você pode determinar se o animal era bípede ou não. Então, todas essas descrições que eu estou falando, vocês vão nos artigos originais, você vai ver lá só foto de osso, né? Porque é exatamente de onde traz essas informações preciosas. Outro hominídeo recente, né, que é o Naled, Homo naledi, a gente já está falando então do gênero Homo, que ocorreu entre 2 e 3 milhões. Se vocês olharem, ó, o Australopithecus sediba, o próprio Garry, a gente está falando de australopitecíneos vivendo com hominíneos, tá? Então a gente tem aí, ó, vários, né, certamente pelo menos 2, 3 milhões de anos com muitas espécies de australopitecíneos convivendo com as primeiras espécies do gênero Homo, tá? E os Naledi, por questões específicas, já eram animais, né, ou hominídeos, né? Que é o livro, né, o Harari fala muito isso, né, que eram os hominídeos que têm, né, essas características como dentes pequenos, né, já mais semelhantes à nossa própria espécie, né, como os pés também com dedos ainda que primitivos e também uma caixa craniana pequena. E essa característica da caixa craniana, ela é essencial para que a gente possa trabalhar, né, a concepção humana. Homo rudolfensis, né, eram considerados Homo habilis, mas eles foram relocados, né, e viviam em torno de 2,4 milhões de anos. Eram os primeiros, né, hominídeos a usar ferramentas. Tanto que Homo habilis é conhecido, né, muito por serem, e a espécie habilis é uma homenagem a esse primeiro hominídeo que realmente trabalha a questão da ferramenta de maneira mais precisa, mais ampla, né? Eles tinham a face mais larga, os rudolfenses, em relação aos habilis. Eu vou mostrar uma figura aqui. É uma diferença de crânio, tá, pessoal? Então, assim, também vocês podem não necessariamente encontrar na literatura que os rudolfenses seriam uma espécie à parte, além da própria habilis, porque a Homo habilis ela é conhecida, né? A Ergaster, né, que também seria um grupo de Homo erectus, que era chamado de Homo erectus, que foi relocado, em torno de 1,8 milhões de anos também, né, bichos que viviam no continente africano e que provavelmente deram origem aos primeiros antecessos, né, o grupo dos primeiros antecessos africanos. E quem são os antecessos? Olha aí para vocês verem, nós estamos falando de 800 mil anos, né, onde tem os fósseis mais antigos do Homo antecesso. Ele sim pode, né, e é considerado na literatura como um ancestral direto da espécie humana. Né, foram fósseis, inclusive, encontrados na Espanha, que mostra que a gente teve um estoque de antecesso europeu, né, ou seja, o antecesso saiu da África, foi para a Europa, lá na Europa ele deu origem a duas, né, uma sequência de espécies distintas, e na África ele deu origem à espécie humana. Tá? Então, para vocês terem uma ideia aí, essa questão não é semântica, né, é uma questão mesmo de estrutura anatômica, né, o que é considerado rudolfensis, e o que é considerado habilis, o que é considerado, por exemplo, Ergaster na África e o que é considerado erectus na Ásia. Né? Tem uma mudança drástica aí no tamanho, inclusive, da caixa craniana. Tá? Então, uma das questões mais importantes do ponto de vista do erectus é isso, que provavelmente ele foi um grupo, né, foi uma espécie, na verdade, que surgiu no continente asiático mesmo. E o que a gente falava que era erectus na África, na verdade, a gente hoje chama de Ergaster. Tá? Estamos chegando, galera. Estamos chegando no Homo sapiens. Não desanima, não. Acho que a gente tem aí ainda um bom tempo pela frente. Né? Então, o Homo heidelbergensis, em torno de 470 mil anos, originou desse grupo de antecessos vindo da África
e que se estabeleceu lá na Europa, por até mesmo considerando aí pelo menos 1 milhão de anos atrás, né? Ou seja, o grupo antecesso chegou na Europa há praticamente 1 milhão de anos, e dele surgiu o grupo de Homo heidelbergensis. E provavelmente do heidelbergensis surgiram os primeiros neandertais, que vieram desse estoque que já era europeu, tá? De antecesso que virou heidelbergensis na Europa. E as evidências moleculares da década de 90, né, já tiram os neandertalenses de uma linhagem evolutiva direta do Homo sapiens. Mas mostra que por alguma razão a gente teve uma grande seção de genes do homem de Neandertal na linhagem evolutiva humana moderna. E vocês vão entender um pouco por quê, tá? Eu não cheguei no Homo sapiens ainda e estou falando de seres hominídeos que viveram há 18 milhões de anos atrás, tá? Esse Homo floresiensis, inclusive é uma espécie que não tem muito tempo que foi descrita, ele é o chamado hobbit, né? Porque ele era pequenininho, ele era literalmente ele sofreu uma pressão evolutiva por viver em ambientes quentes e úmidos, né? Que levou ao nanismo. Isso acontece, viu, pessoal, com a maioria dos mamíferos que vivem isolados em ilhas por milhares de anos, tá? Até por milhões de anos, a gente acaba tendo uma pressão seletiva que leva ao nanismo, né? Só que aqui, no caso, esse Homo floresiensis, ele veio do estoque erectus que tinha em Java, na Ásia, tá? Então, é uma especiação do Homo erectus, não daquela linhagem que levou a espécie humana, tá? No máximo 1 metro de altura, com uma capacidade em torno de 400 milímetros cúbicos, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando eles encontraram esse crânio, né, do homem da Ilha de Flores, que é esse Hobbit, ele tem um crânio muito pequeno. Todo mundo achou que era um homem moderno com alguma doença, mas fizeram um estudo bem detalhado e, de fato, definiram como uma espécie nova. Tá? Ali está comparando. Teve muita briga dessa monogênese africana ou hipótese multirregional, mas vocês viram que, de fato, né, os hominídeos surgiram na África, mas que outras espécies de hominídeos foram surgindo em outros continentes, como na Ásia, né? O próprio Homo floresiensis nos mostram isso. O Homo erectus também, provavelmente, veio de um estoque de hominídeo africano que se transformou numa espécie independente há mais de 2 milhões e meio de anos atrás. Mas, de maneira geral, a monogênese africana ela é fundamental para entender a nossa própria origem, tá? Então, o homem moderno, a origem dele é, de fato, africana. E a gente tem estudos da década de 90, tá? Não são de hoje, que falam, né, da nossa origem africana. Mostram, a partir das evidências do que eles chamam, né, nos estudos de Eva mitocondrial e do Adão ypsilônico, que nós viemos de um estoque ancestral de antecesso, né, de Homo antecesso. Esse nome, pessoal, inclusive é uma homenagem a isso, né? É aquele que primeiro antecede ao Homo sapiens. Então, o Homo antecesso, que surgiu na África, que foi para a Europa, que lá na Europa deu origem aos heidelbergenses, que viraram neandertalenses, os antecessos que ficaram na África viraram os primeiros Homo sapiens arcaicos, tá? Que são esses, que são os humanos, né? Aí sim, Homo sapiens que a gente conhece, tá? Então aqui as figurinhas mostram rapidinho para vocês essa questão, né? Que você tem grupos de homens modernos, né? De pessoas, né? Que vivem hoje na África, que têm entre todos os genes, né, aqui dos cromossomos Y, aqui do que seria, né, o DNA mitocondrial, que é passado basicamente pela mãe, a gente sabe que os 2 estudos mostraram que essas tribos são estudos independentes, feitos há mais de 30 anos, né, há basicamente 30 anos, um pouco mais, que mostram que os genes, né, que estão presentes no cromossomo Y, ou seja, que só são carreados pelo pai, por isso que a gente fala Adão ypsilônico, e os genes detectados nas mitocôndrias dos humanos modernos, todos eles levam um relógio molecular que remonta a um grupo de pessoas hoje que vivem na África. Então, isso mostra que a nossa origem, né, genética, ela se dá no continente africano. Então, inegavelmente, a monogênese africana é a principal teoria em relação à concepção da espécie humana, Homo sapiens, tá bom? Novas evidências, inclusive, nos mostram, né, que, de fato, a gente surgiu um pouco antes. Né? Um pouco é ótimo, né? Porque 100 mil anos é coisa pra caramba. Mas a gente estava falando aí em torno de 200 mil anos que os homens modernos surgiram,
onde a gente tem os primeiros homens arcaicos, mas nós já estamos falando aí que esses fósseis encontrados em 2017 disseram que pelo menos uns 100 mil anos atrás houve já registro de homens arcaicos, né? Homo sapiens arcaicos. E não se deu no leste nem no sul da África, se deu lá em Marrocos. Então essa questão mesmo dos antecessores, né, mostra como que pode ter sido a especiação, né, que levou ao surgimento do Homo sapiens, tá bom? Pessoal, homem de Neandertal tem uma fama horrível, né, que eram seres estúpidos, mas todas as teorias recentes mostram que esses animais eram extremamente, esses animais, né, hominídeos, eram extremamente competentes, usavam ferramentas, eles faziam uma série de rituais, né, e tinham uma capacidade craniana bem elevada, né, e também tinham uma condição física bem específica para os ambientes mais gélidos da Europa. Então os homens, né, os neandertais ocuparam, apesar de eles serem aquela nossa imagem do homem das cavernas, eles ocuparam boa parte da Europa por muito tempo, tá? E o que é mais legal é que a gente tem, né, esses artigos, por exemplo, de 10 anos, mostram que os neandertais são, de fato, né, aqueles parentes mais próximos da nossa espécie, que viveram em boa parte da Europa e em uma porção da Ásia, que a gente está chamando também de outro nome que eu vou falar para vocês aqui. E que eles devem ter sido extintos mais ou menos há cerca de 30 mil anos, tá? Vou falar também um pouquinho do que levou a isso. Agora, o mais legal, pessoal, é que a gente tem estudos recentes mostrando, né, que o DNA fóssil dos homens de Neandertal, né, ou dos neandertais, em comparação com grupos atuais de humanos, identificou regiões genômicas que foram afetadas, inclusive de forma positiva pela seleção natural, ou seja, nos ajudaram a ser homem, né, Homo sapiens hoje, né, em relação ao que foi trazido do DNA, então, Neandertal, que envolve, por exemplo, genes do metabolismo, de cognição e até da nossa ontogenia do sistema esquelético, tá? Então, nós doamos, é fato que nós recebemos, na verdade, né, os neandertais doaram para a gente uma parte dos seus genes que foram, né, e essa parte foi, inclusive, importante para a nossa própria evolução e para o nosso próprio estabelecimento no planeta Terra, tá? Então, os neandertais vão dividir com a gente mais traços genéticos, né, com os habitantes, inclusive da Eurásia, do que do continente africano subsaariano, né, ou seja, abaixo do deserto do Saara, sugerindo que esse fluxo gênico dos neandertais com os humanos não africanos ocorreu lá para trás, né, mesmo antes de ocorrer a divergência dos grupos ancestrais da Eurásia entre si. Tá? E esse Svan Pablo é um cara que tem trabalhado muito essa questão dos neandertais. Tá bom? E os neandertais viveram um período muito grande, né? E eles conviveram com o Homo sapiens durante também centenas de milhares de anos. Tá? Então a gente tem, por exemplo, uma contribuição, né, genética dos homens, dos neandertais com relação aos homens modernos, que foi mais ou menos nesse período de 47 a 65 mil anos, né? E esse estudo, né, específico aí de 2016, publicado na Nature, mostra que o DNA, né, do cromossomo 21 dos denisovanos das montanhas de Altai na Sibéria, né, são comparados com relação aos neandertais da Espanha e Croácia, e que havia aí, né, uma miscelânea de genes entre esses grupos de hominídeos, tá? Então a população, provavelmente, de homens modernos divergiu, né, na África, e ela acabou também contribuindo para essas duas espécies de 100 mil anos até esse período aí de 47 a 65 mil anos, tá? Elas, portanto, cruzavam, né, vou chamar o termo técnico para cópula animal, né, esses animais cruzavam, né, e trocavam genes, tá certo? Até mais do que a gente imagina. Esse artigo é bem recente, de 2016, e mostra, inclusive, como esses hominídeos de Denisova foram importantes, né, os denisovanos, para a constituição da nossa genética. Putz, parece que não acaba, né, pessoal? No norte da Turquia, crânios e partes de esqueletos também bem preservados evidenciam a presença da espécie do gênero Homo, né, fora da África há quase 2 milhões de anos. Ou seja, o Homo erectus lá na Ásia, de fato, né, lá no início do Pleistoceno, eles já estavam ocupando esses ambientes, tá? Implica, então, na existência de uma única ancestragem, uma única linhagem evolutiva ancestral de Homo, com uma filogeografia contínua entre os continentes, tá?
E, por fim, nós tivemos, então, né, desde esse período aí de 300 mil anos para cá, a gente já falou disso, do surgimento do Homo sapiens. Mas, se vocês lerem, né, Uma Breve História da Humanidade, o Sapiens, do Yuval Harari, ele vai trazer com mais detalhe, com mais clareza, o impacto, por exemplo, das questões culturais, da revolução não só cognitiva, ele começa o livro falando sobre isso, mas depois da revolução da agricultura e, por fim, da revolução tecnológica. Mas esses primeiros passos do homem, eles foram fundamentais, né? Então, a gente tem, por exemplo, os Cro-Magnon, né, que viveram ali na Europa, que começaram já há 40 mil anos, portanto, eles viveram, né, por um período até longo com os neandertais, trocaram, né, genes, como a gente viu. Eles eram caçadores, né, que ficavam acompanhando esses rebanhos durante migrações periódicas, utilizavam já ferramentas especializadas em suas caçadas. Isso é uma coisa que distingue o Homo sapiens dos demais hominídeos, né, como arco e flecha. Se refugiavam também em cavernas e abrigos sobre rochas. Eram já exímios pintores rupestres, se é que a gente pode chamar assim de exímio, mas considerando as pinturas rupestres, principalmente dessa região lá, dessas cavernas na França, né, do homem de Cro-Magnon, a gente vê como que é interessante, como que a cultura, há 40 mil anos, né, já brotava dessa mente, né, dos Homo sapiens. Tá? Então, essas pinturas rupestres são bem características na França e na Espanha. Né? Esse cavalo, por exemplo, tem aí, né, um símbolo, né, uma importância simbólica. Pessoal, estou indo para a fase final, então a gente está, né, já falando aí há 1 hora, então vamos tentar terminar aí nesses próximos 15 minutos e destacar essa questão, né, dos primatas que eu falei há 60 milhões de anos, a nós humanos há 300 mil anos. Se vocês olharem tudo isso que eu falei, por que eu trago esse conjunto de características e de espécies? Porque a gente foi tendo modificações graduais, né, algumas, claro, mais impactantes e mais repentinas, de características primitivas que eu posso remontar a 60 milhões de anos. Vou dar uma característica primitiva, a questão da visão, né, estereoscópica. Aí eu não falei isso e agora eu trago. Né, foi até legal eu ter deixado isso para falar agora. Né, essas características primitivas de formas ancestrais que nos tornaram seres humanos, porque nós temos traços únicos, né? Então, que evoluíram a partir dessas características ancestrais. A estereoscopia, pessoal, no grupo de primatas, levou a uma condição bem interessante, né? Que foi a questão da visão, né? De 2 para 3 cores. Então, boa parte do grupo de primatas ainda enxerga 2 cores, não enxerga 3 cores. Tá? Então, esse tricromatismo é uma característica de poucos primatas. E o que leva os primatas a enxergarem 3 cores e aí diferenciar vermelho de verde? Olha que fato, a evolução ela é baseada em detalhes. O fato de enxergar 3 cores e poder diferenciar o vermelho do verde fez, por exemplo, os primatas, né, nos seus primórdios, principalmente quando a diferenciação de 3 cores surgiu, diferenciar frutos maduros de frutos verdes, por exemplo. Né? E frutos maduros, frutos carnosos, maduros, vermelhos, amarelos, eles são muito nutritivos e ricos em energia para esses primatas arborícolas que já andavam sob 2 patas, já eram bípedes naquela ocasião. Então isso é importante a gente separar essas questões. A doutora Herculano, né, Suzana Herculano Haussel, ela é uma brasileira que, infelizmente, ou felizmente também, né, feliz é ela, foi trabalhar nos Estados Unidos e ela vem há muitos anos discutindo essa questão do tamanho cerebral humano em relação aos outros, né, aos outros animais, aos outros mamíferos. Né? Então, você tem aí, por exemplo, um elefante com um cérebro de 4 a 5 quilos, né, enquanto o homem, né, muito menor, tem um cérebro de em torno de 1,5 kg. Isso também você compara quando você vê os chimpanzés, que tem aí de 140 a 210 quilos, e o homem que tem, em média, né, 70 quilos, com 1,5 kg de cérebro, enquanto você tem 500 gramas, né, de cérebro para o gorila. Se fosse uma proporção, né, tamanho de corpo com tamanho do cérebro, a gente não teria esse cérebro grande, a gente teria um cérebro menor. Tá? E a doutora Suzana Herculano, ela traz muito bem isso, eu vou passar aqui para vocês depois um endereço para vocês verem, que é basicamente uma mudança significativa dentro dos hominídeos. Né? O fato da gente dominar o fogo, eu também não falei sobre isso, mas a gente provavelmente dominou o fogo em torno de 1,5 milhão, 1 milhão de anos atrás,
o Homo erectus, por exemplo, na Ásia já usava o fogo, e na África a gente tem esses outros hominídeos usando fogo, permitiu a gente cozinhar alimentos. E o fato de cozir alimentos, ele é importante porque ele quebra uma série de nutrientes que estavam inacessíveis para a espécie, para os hominídeos, que passam a se tornar acessíveis, então você consegue muito mais rapidamente consumir alimentos de qualidade nutritiva e de conteúdo energético altíssimo, que te favorece, então, se satisfazer ao seu tamanho corporal, mas que leva a uma ampliação natural, uma pressão seletiva natural no tamanho do cérebro. Por quê? Porque o cérebro ele consome muita energia. Hoje o nosso cérebro, apesar de representar 2% do tamanho da nossa massa corporal, ele consome 25% da nossa energia. Vocês imaginam o meu gasto energético para estar aqui falando com vocês. É um gasto energético absurdo. Como é que a gente conseguiu manter esse cérebro sendo pago com essa energia toda? Cozinhando alimentos. Então a gente atingiu, né, uma gama enorme de itens nutritivos que nos permitiu ter um cérebro desse tamanho. Galera, eu não posso parar com isso, né, nesse tópico, ele é bem interessante, mas é só para abrir a discussão, e a doutora Suzano fala muito bem isso nessa TED Talk dela, que é vista, né, foi vista pelo mundo inteiro, e eu recomendo fortemente que vocês vejam, tá? Ela fala em torno de 13, 14 minutos, é bem facinho. Voltando para as questões morfoanatômicas, né? O bipedalismo, como eu mostrei para vocês, tem, né, uma origem complexa, né, da hipótese de topografia complexa em relação à hipótese tradicional. Todo mundo acha que os hominídeos passaram a se locomover bípedes na savana africana, porque os ambientes se modificaram e aí houve uma pressão seletiva para que os hominídeos, que eram quadrúpedes, serem bípedes. Mas todos os fósseis, como eu mostrei para vocês, estão indicando que a origem dos australopitecíneos, que levou ao gênero Homo, ou seja, os macacos, né, os hominídeos do gênero Homo, já eram todos bípedes. Né? Por quê? Porque os australopitecíneos o eram. E eles o eram, ou os ardipithecus, como eu mostrei, porque eles já eram bípedes, mesmo em ambientes arborícolas. Tá? Então a seleção foi fundamental, o processo seletivo foi fundamental quando esses bichos alcançaram esse habitat de savana, que realmente demandava uma série de adaptações importantes, sendo que eles já eram bípedes. Então eles ganharam muito nessa corrida evolutiva. Né? Eles tinham as mãos liberadas, né? Esse contexto de bipedalismo para correr, para enxergar melhor a presa, para carregar a sua cria, a sua prole. Então, uma série de coisas, né? E o bipedalismo, obviamente, mudou muito a característica anatômica até da nossa própria estrutura. Então, se vocês veem aí, né, os pés de um homem, né, moderno, com os gorilas, chimpanzés, os orangotangos e os gibões, vocês verem que eles tinham todos os polegares oponíveis, tá? Então, os polegares dos pés, né? Porque é uma característica que ainda está presente nesses outros hominídeos, né? Com todos com exceção nossa, que a gente tem os dedos todos direcionados para frente, que mostra a importância dessa visão, do bipedalismo e o quanto ele já se caracteriza na história evolutiva. Então, se eu falo aqui de Australopithecus afarensis, né, que eu estou mostrando aqui, ó, aqui é o esqueleto famoso da Lucy, né, que é um Australopithecus mais famoso, né, um afarensis mais famoso. Ele é interessante porque ele mostra muito bem, né, a pegada de um adulto, né, além do esqueleto em si, tem uma pegada também clássica descoberta na África, que mostra um adulto e sua criança caminhando lado a lado, de mais de, né, se eu não me engano, mais de 2 milhões, acho que 2 milhões e 300 mil anos atrás. Tá? Então, e aqui mostra que os Australopithecus afarensis, né, tiveram um surgimento ainda mais antigo, em torno de 3 milhões e meio. Então, olha aí, pessoal, vocês estão vendo aí uma grande gama da evolução dessas espécies, e eu ainda vou mostrar um outro gráfico, né, que vai detalhar um pouco melhor isso. Ausência de pelos, né? Nós perdemos pelo, todos os primatas hominídeos que tem hoje têm pelo. Então, uma das hipóteses é que o aquecimento do cérebro ele é fatal, e uma pressão seletiva evolutiva intensa, né, permitiu perda de pelos como uma vantagem adaptativa. Essa é uma teoria, né, que facilitou muito a nossa transpiração. E a gente, de fato, tem muitas glândulas sudoríparas ao longo do corpo em relação aos outros mamíferos, por exemplo. Né, os cachorros não têm essa distribuição, né, os canídeos não têm essa distribuição de glândulas. Tá? É uma hipótese da regulação térmica. Só que uma ausência de pelo leva a um problema sério, né, que é a exposição aos
danos causados pela luz solar. Então, uma pigmentação, né, muita melanina na pele, protege a gente contra os raios ultravioletas. E isso, de fato, todas as tribos africanas, né, são tribos de homens, né, Homo sapiens negros, né, sem pelos. Então, e a genética deles, que é a genética mais próxima do que foi o primeiro homem, né, Homo sapiens da história, ao longo aí desses 300 mil anos, é a mais próxima desses ancestrais diretos, significa que a gente provavelmente nesse período já tinha, então, ausência de pelos, né, bipedalismo já era milhões de anos, ausência de pelos e a pele negra, tá? Então nós somos todos originados de homens e mulheres negras africanas, tá? O polegar oponível, né, ele é fundamental também para essa compreensão, porque ele trouxe destreza, né, nas mãos e que permitiu, portanto, muito mais maleabilidade, flexibilidade, especialmente na construção de ferramenta. Mas tem um outro detalhe fundamental, né, pessoal? O cuidado parental. Se vocês olharem, ó, os chimpanzés vivem aí, né, em torno de 35, até mais tempo, né, 40, 50 anos, mas você tem aí, né, eles na fase adulta, vivendo aí talvez né, até um pouco de 40, como eu falei, 40, 50 anos, bichos de zoológico vivem até mais, tá? Até 60 anos, mas olha para vocês verem, a fase adulta é a fase reprodutiva, né? Olha aqui o tempo de infância, né, dos lêmures, de um macaco, né, do velho mundo, de um gibão, de um chimpanzé e do humano. Então aqui a gente está falando, né, em torno de 10 a 12 anos. Eu falaria hoje mais, né? Tem filho ficando na casa dos pais até os 30 anos, né, 35 anos. Então, essa postergação da infância, ela tem um fator fundamental, pessoal. Brincadeiras à parte, quando o ser humano atinge a adolescência, né, com 12, 14 anos, ele provavelmente aprendeu muita coisa com seus pais. Então, o cuidado parental prolongado, né, e isso é determinante para os hominídeos, né, como nós humanos, ele certamente fez com que todo esse contexto de aprendizado fosse passado adiante pelas gerações. Não é só uma característica mais genética que influenciou isso, tá? Então, como eu prometi, olha que beleza, né? Se eu fosse desenhar a árvore filogenética de todos os hominídeos, né, vindo lá do Sahelanthropus tchadense, de 7 milhões de anos, até a gente aqui, ó, Homo sapiens, passando pelo antecesso, pelo heidelbergense, pelo próprio neandertalense, pelo denissovensis, né, que eu falei que era um grupo à parte, que o pessoal considerava de Neandertal, né, o Homo naledi, que também foi descoberto recente, é uma árvore incrível, né? Então, e aí eu só falando rapidinho dos denisovanos, né, que é o Homo denissovensis, eles ocorreram aí na mesma época que os neandertalenses e os sapiens, trocaram genes, né, e a gente tem aí, né, uma característica interessante desse estudo, né, de 2018, que mostra que nem os próprios neandertais eram tão neandertais assim, exatamente por causa dessa miscigenação, tá? E, pessoal, vocês vão falar assim, pô, mas o que fez esses hominídeos todos desaparecerem? Uma hipótese clara, e o livro do Harari traz isso muito bem, é que nós disputamos espaço, território, e com o nosso grau cognitivo aumentado, a gente certamente levou a uma eliminação desses grupos de outros hominídeos. Mas, estudos bem recentes, eu peguei esse estudo essa semana, né, mostra que mudanças climáticas também foram vetores de extinção de espécies do gênero Homo. Tá? Então, vocês olham aí que para erectus, para heidelbergenses, para os próprios neandertalenses, você tem áreas de adequabilidade de habitat naquele período que essas espécies ocorreram, menor ao longo do tempo do que para a própria espécie humana, que você tem várias outras regiões de maior adequabilidade de habitat. Quanto mais vermelho, melhor aquela condição, né? Isso a gente está falando, ó, de 42 mil a 36 mil anos atrás, tá? Aqui mais antigo, ó, de 700 mil a 500 mil anos atrás. Então, além da própria espécie humana que concorreu com esses outros hominídeos, as mudanças climáticas, por conta das restrições, né, morfoanatômicas, ecológicas, de dieta, de cognição desses outros hominídeos, levou esses hominídeos a se extinguirem. Mas certamente o impacto da expansão humana foi fundamental para isso, tá? Então nós estamos falando, né, de genes e fósseis que mostram como que a dinâmica da população ela é muito mais complexa e como que a gente está descobrindo, né, apenas ramos, de uma grande árvore frondosa, né, que é essa árvore de hominídeos que a gente está vendo.
Eu adoro essa frasezinha, né, que eu vou completar no próximo slide, do Inácio de Loyola, no livro dele, de 81, que ele fala que não verás país nenhum, né? E ele mostra algumas questões relacionadas a mudanças climáticas, é uma ficção, mas é bem interessante. E ele diz isso, né? Que engraçado, a capacidade de ressurgir continuamente sob novas formas, revigorado, o processo de se recompor, tombar e erguer, nada mais é do que uma tática de simulação, um jeito de enganar a morte, de derrotá-la, que a morte é um simples estágio superável, atinge individualmente, jamais o conjunto. A permanência do homem é a prova da derrota da morte, porque estamos num jogo em que há batalhas ganhas e perdidas, jamais a guerra total, o fim, o extermínio. Né? E a gente viu isso até agora, né? Até os últimos séculos, né? Em que a gente então teve a revolução da agricultura e, por fim, a revolução industrial tecnológica, que o Harari trata muito bem no livro dele, né? Essa figura é uma piada aí, né? De que a gente mudou tanto os nossos hábitos e nossos costumes que a gente está ficando totalmente alterado em relação à nossa composição anatômica original. Só que, galera, isso eu também trago de exemplo para mostrar que essa evolução contínua, né, e linear da espécie humana é uma mentira. É um erro clássico que escolas, livros trazem, que a gente não pode repassar. Vocês viram o tamanho da árvore filogenética, né, de ocorrência de hominídeos e de outros macacos, né, de outros primatas que a gente tem. Tá? E aí vocês vão me perguntar, ainda evoluímos? No aspecto micro, sim, né, na frequência dos nossos genes e alelos, até porque nós trocamos genes e alelos, só que agora só entre a gente, né, só entre Homo sapiens. Nós não temos mais neandertais nem denisovanos para fazer isso. No aspecto macro, muita gente, né, brincou nas décadas passadas, né, de que a gente poderia ser uma espécie diferente, de corpo pequeno, cabeça grande, como se o nosso cérebro fosse crescer indeterminadamente. Nada disso. Provavelmente, até por conta dessa nossa, desse globalismo nosso, né, dessa condição nossa hoje, em que a gente não tem fronteira e todas as populações humanas se cruzam, né, se conectam, a gente não vai ter formação de novas espécies. A menos que a gente mande alguns para Marte e lá esses alguns fiquem e sobrevivem, né? Mas, enfim, brincadeira, tá, pessoal? John Figel, do Primary Adaptation and Evolution, Evolução Humana, do Roger Liu, outros livros mais didáticos, como Jared Diamond, Terceiro Chimpanzé, e o próprio Harari, né, que é Uma Breve História da Humanidade, são livros bem interessantes para vocês começarem a brincar, né? Hoje a gente tem aí também sites, tem uma série de coisas, né? Então vale a pena vocês darem uma trabalhada. A literatura sobre a evolução humana é gigante, tá, pessoal? E eu posso, depois, nas perguntas, né, eu estou já falando há um tempo razoável, eu vou deixar para falar mais algumas coisinhas durante as perguntas, a gente pode falar um pouquinho mais dessa questão do quanto, né, as mudanças, principalmente cerebrais, né, levaram a essa cognição diferenciada nossa, que não foi, né, um enfoque maior que eu queria dar, porque exatamente eu quero abrir agora esse debate para a gente poder, então, falar e conhecer um pouquinho mais sobre esses impactos, né, das mudanças que a gente teve, das mudanças genéticas, morfológicas e anatômicas, tá? Tá aí meu contato, meu e-mail, né, os grupos de trabalho, de pesquisa que eu tenho, né, desenvolvido, o projeto CCSS, que é o Centro de Conservação do São Luís da Serra. A gente tem um podcast que eu colaboro, que é o Desabraçando Árvores. Temos a página minha aí, pessoal, Bião Melo, Bião Melo direto, não tem um ponto, Bião.drone, o Muriqui Instituto de Biodiversidade, que eu também colaboro, né, e as nossas páginas aqui da UFV. Vocês, por favor, fiquem à vontade para me contactar, e eu fico, né, à disposição de vocês agora para tirar as dúvidas. Agradeço demais a paciência, espero que tenham gostado, né, é muita coisa bacana, é muita informação, vocês não sabem um tanto que eu tentei resumir, né, e ainda assim falei pra caramba, né, estou falando aí 1h20, e, de qualquer forma, eu espero ter atingido a expectativa, principalmente desses queridos do Grupo Gene, né, da qual minha esposa, inclusive, né, está aqui me assistindo. Eu mando um beijo especial para a professora Fabiana, né, e em nome dela, da Juliana, que também fez aí como host a minha entrada para falar para vocês, eu agradeço a todos os membros do Grupo Gene e a todos que estão nos ouvindo. Meu muito obrigado, estou à disposição de todos. Nós é que agradecemos. Né, professor Fabiano?
Obrigado, Ju. Nossa, eu falo, hein? Ô, saudade da aula presencial, né? Nossa Senhora. Não é? Gente, tá dando eco a minha voz, ou só eu tô escutando? Não, tá tudo certo. Ah, Não então tá tá dando bom. eco, não. Se eu tô escutando eco, tudo bem. Gente, em nome do Gene, agradecemos muito, Fabiano, pela honra, né? Brilhante palestra. Você está preocupado, está falando muito, mas a gente está adorando escutar. Eu, pelo menos, falo por mim, estou adorando escutar e aprender um pouco mais. Adorei. E, gente, olha, eu peço licença para fazer uma nota pessoal. Fabiano é meu colega de turma, gente. A gente tem que falar isso, né, Fabiano? Nós somos colegas. Até porque a gente é novo, né? A gente é jovem, a gente é jovem. Eu tirei minha barba branca, agora estou parecendo um menino. A gente é colega de turma das ciências biológicas na UFV. Entramos em 91, né? Vamos entregar a idade aí, 1991, e estudamos a graduação inteira juntos. Então, uma honra, uma alegria. E ter aqui na plateia e fazendo comentários aí no chat, a Raquel Salles. Temos que falar da Raquel também. Um abraço, Raquel, que além somos calouros dela, e a Raquel é minha conterrânea de Patinga, de cidade, e de bairro, Bela Vista. Nós éramos, né, lá nos idos, a gente era vizinha, a gente convivia na igreja, no bairro. Então, uma honra, Raquel, uma alegria, viu, Raquel? Um beijo. Eu vi você no chat aí, mas não pude interagir no chat. Obrigado, então, Raquel. Muito tempo que eu não a vejo também. A gente ia comemorar agora 25 anos de formado, mas aí a pandemia... Agora vamos comemorar dobrado no ano que vem, tá? Que é quando eu formei um semestre depois, né? Eu iria comemorar no baile ano que vem. Então, vamos todo mundo juntar e comemorar dobrado no ano que vem. E, então, assim, agradecemos muito. Excelente palestra, Fabiano. E agora, assim, gostaria de passar alguns comentários, né? Que o pessoal falou. E também nós temos uma pergunta. Acho que o pessoal ficou meio tímido para perguntar, mas, assim, comentaram bastante. Muitas pessoas elogiando. A Juliane Alvarenga, outra nota pessoal minha orientada. Ela falou, palestra excelente, estou amando, boa noite a todos. A Raquel falou num dado momento que esse é um assunto que desperta muita curiosidade dos meninos no ensino médio. A Adriana Pereira Milagres, ela fez o comentário, orgulho de trabalhar com este profissional diferenciado. Te amamos, Biu. Bibiu, li errado, Bibiu. Termo carinhoso. De Bião eu virei Bibiu, mas são amigas minhas, a Drica, né? E a Fernanda Tabacou, que é a diretora do Muriqui Instituto de Biodiversidade. A gente trabalha muito junto, um beijo para ela. Não sei se ela vai ver essa palestra um dia, mas é um apelido carinhoso que eu recebi dessa turma bacana aí que a gente trabalha junto há muitos anos. Obrigado, Drica. Vai ficar gravado, tomara que ela veja. Desculpa por ter lido errado, gente. Então, de Fabiano virou Bião e virou Bibiu. Isso. A Sarisha Trindade falou palestra sensacional. E a Raquel Salles também comentou de novo, né? Top, Fabiano. Já estou repensando minhas aulas de 2021, tá? E teve 2 comentários que era quando falou daquela dieta, confirmando o que você prelecionou, né, que aquela dieta rica em carboidratos, o professor Marcelo Augusto Filardi, ele comentou que a dieta rica em carboidratos foi chave para a inteligência humana, diz estudo. E o Wellington Clarindo, nosso professor do Departamento de Biologia Geral, meu colega do Departamento de Biologia Geral, ele falou que a descoberta do fogo, que é confirmando, né, reafirmando o que você falou, que a descoberta do fogo, o cozimento dos alimentos e consumo de carne tiveram um enorme impacto. Tem uma pergunta, Fabiano, para você. Já estou vendo até que tem uma outra ali do professor Clóvis, outro colega meu do departamento. Grande abraço, Clóvis, querido, que honra. Nosso professor, né, Fabiano? Estou aqui tendo o prazer de vê-lo assistindo a minha palestra. Pô, demais. Um abração, Clóvis. Somos fã de você. Muito bom. Então, primeiro uma pergunta do Daniel Oliveira. Ele pergunta, existe alguma metodologia científica na qual é possível, de certa forma, prever como será a evolução de determinada característica de uma espécie?
Nossa, que pergunta difícil. Eu, assim, pelas minhas leituras, né? Porque eu não trabalho com especiação, com evolução diretamente, né? Eu sou ecólogo animal, mas pela minha, como eu falei, né, minha proximidade com os estudos de primatas, eu sempre me interessei. E aí vale um adendo também, Juliana, que eu até comentei no grupo de ex-petianos que a gente tem aqui da biologia, né? Eu falei exatamente isso com eles, que eu ia falar eu ia ter essa fala com vocês hoje, mas que ela surgiu lá nos seminários do PET, nos idos de 1992, 93, quando eu já estava inserido no PET. Então, desde 92, 93, que eu venho consolidando esse trabalho, né, de discutir evolução humana, mas de maneira mais geral, mais aberta, como eu fiz aqui, né? Eu não sou estudioso nesse assunto, né? Tem um colega meu de Goiás, né, que é o professor José Alexandre Diniz Filho, ele tem trabalhado aspectos de evolução diretamente, ele tem esse artigo, por exemplo, de mudanças climáticas, ele que trouxe, mas assim, do ponto de vista, Daniel, de especiação, o que vai ser daqui para frente, eu sei que tem algumas ferramentas, né, alguns tópicos específicos que podem ser trabalhados para se tentar modelar alguma coisa. Mas o direcionamento, né, em relação ao que vai ser em função dos processos, né, e das pressões seletivas, é muito difícil, a gente não tem como fazer isso. Lembra do bipedalismo? O bipedalismo certamente surgiu ao acaso, serviu para alguma coisa na árvore que quando, né, as alterações climáticas levaram a uma savanização de boa parte da África, e essas espécies, né, que existiam nessas árvores passaram então a caminhar eretos na savana, você teve uma explosão de outras oportunidades que levou então a esse conteúdo, né, que a gente apresentou. Então, assim, é difícil. Eu sei que tem gente que trabalha com ferramentas e tecnologia que ajuda num delineamento do que poderia ser. Mas é muito complicado, né, imaginar o que seria a especiação, né? Excelente. Excelente, Fabiano. E tem uma perguntinha do nosso professor e agora meu colega de departamento, o professor Clóvis. Ele falou, né, mandou bem demais. Eu gostaria da sua opinião no seguinte aspecto. Se até hoje se descreve espécies atuais, novas, imagine quantas extintas estão por aí para serem descritas e quantas não deixariam marcas, no caso fósseis. Você acha que haverá muita reviravolta nessa história? Muito boa pergunta, Clóvis. Sua observação é fantástica. Primeiro porque espécies que a gente conhece e não descreveu ainda e que a gente já está perdendo, não precisa nem ser considerada fóssil. Quantas espécies em florestas tropicais que a gente está perdendo que a gente não descreveu e que já eram, né, que estão extintas, né, consideradas extintas, portanto, jamais vamos saber. Isso é um paradoxo da biodiversidade que a gente tem hoje, né, e um grande desafio para quem trabalha com conservação da biodiversidade. Mas outro detalhe que você chama a atenção é isso mesmo, nós temos espécies sem registro fóssil, que, portanto, a gente não vai detectar, né, nesse histórico, mas certamente tem registro fóssil de várias outras espécies ou de outros grupos que a gente pode descobrir e que pode nos ajudar a compreender melhor. Eu acho, Clóvis, que a gente tem hiatos, lacunas, que podem ser melhor cobertas com esses registros fósseis por descobrir, né, que virão a ser descobertos. Mas que hoje a gente já tem um conteúdo teórico bem, né, um arcabouço teórico bem consolidado, que já nos mostra mais ou menos o que é a big picture, né, dos hominídeos. Tá? Eu, assim, particularmente, acho que uma coisa que eu lembro que eu estava lendo era a revolução dos genes de Neandertal nos humanos. Então, a gente não tinha mecanismos de isolamento pré-zigóticos, né, suficientes para impedir que um Neandertal cruzasse com um humano, né, que um homem acasalasse com uma fêmea de Neandertal ou vice-versa. Né? Ainda que eles não se falassem direito, que eles não se entendessem, né? E a gente vê isso, né, em várias outras espécies animais, né? Os nossos saguis híbridos aqui de Viçosa, né, que estão aí, né, ocupando o espaço do que é o Calitrix aurita, por exemplo, é um caso típico. Eles não se conversam direito, mas cruzam. Então essa sobreposição de espécie é uma coisa interessante que ocorreu, que eu acho que marcou a gente. Esses 100 mil anos anteriores, né, desses fósseis descobertos em Marrocos, eu acho que esse tipo de descoberta é o que a gente teria de mais gritante. Eu não acredito, de tudo que eu já li,
em grandes reviravoltas. Eu acredito nesses encaixes e preenchimentos de lacunas. Excelente. Me ouvem bem? Sim. Tudo bem. Então, em nome do Gene, eu agradeço novamente, Fabiano, pela excelente palestra. Agradeço a presença de... Agradeço a presença de todas e todos neste webinário. Eu gostaria de lembrar que nós teremos mais um webinário do Gene no dia 3 de dezembro, com a palestra Abordagem Histórico-Cultural do Cérebro e da Linguagem, Formação de Conceitos e Afasias, com as palestrantes Diana Bocato e Thalita Cruz. Fiquem ligados, então, nas nossas redes sociais, tá? Procurem por Gene UFV, procura Gene UFV, porque Gene é muito amplo, né? Mas se você escrever Gene UFV, vocês nos encontram no Instagram, no Facebook, no YouTube, nós temos o canal no YouTube também. Então, até o próximo webinário, paz e bem. Boa noite a todos. Obrigado, Juliana. Obrigado, pessoal.